Senhoras e senhores, estou muito feliz porque num dia onde nós tínhamos tudo de certo para dar errado, está dando tudo certo. E eu estou aqui hoje com uma pessoa... Não. A última vez eu esqueci de pedir o Pix da galera. Não posso esquecer. Peça. Pessoal, é o seguinte. Vai subir aqui o QR Code. O QR Code grande, porque reclamaram, Arthur, o QR Code está pequeno. Então botamos um QR Code maior para você poder fazer o Pix aí da sua televisão ou do seu computador, tá bom? Para você que quer ajudar o Arc Podcast a crescer. Algumas pessoas já ajudaram e têm ajudado e nós estamos muito felizes com isso, tá bom? Porque apostaram no nosso projeto. Lembrando que nós precisamos de 4.000 horas assistidas e 1.000 inscritos até setembro do ano que vem. Já temos 190 horas assistidas. É um bom número, tá? Para 3 vídeos, é um bom número. O vídeo do Brunão tá indo muito longe. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você sempre receber um vídeo novo. E o pessoal vai assistir esse vídeo aqui no domingo. Vai sair domingo esse aqui. Então, sempre que sair um vídeo novo do Arc Podcast, você vai estar por dentro, tá bom? E hoje eu estou muito feliz. Estou aqui com a doutora Aira. Então, ó, ela entende de química mais do que o Walter White. Se você não sabe quem é o Walter White, é porque você não assistiu Breaking Bad. E então você está muito errado, tá bom? Meu marido ama essa série. É verdade. Eu não gosto. Sim. Senhoras e senhores, eu queria apresentar para vocês a doutora Aira. E ela é farmacêutica. Bioquímica. Pode cortar para ela, deixar ela falar, porque é muito longo o currículo dela. Pode deixar ela falar. Posso? Pode, ficar à vontade. Farmacêutica bioquímica, né? Sou formada pela Universidade Federal do Maranhão. Especialista em estética, cosmética e especialista também, que é a minha maior paixão, nutrição ortomolecular. Que é mesmo aquilo que mudou minha vida e que faz com que eu faça também a diferença na vida das pessoas. Exato. E eu encontrei a Aira lá na Notus. Já tivemos essa conversa aqui. Botei ela na Notus. Inclusive, a André soube que você é farmacêutico. Sim. Então, não pela farmácia, mas pelo café. Eu quero você aqui nessa mesa pra gente poder conversar. Tá bom? E lá eu escutei ela falando um pouco sobre saúde preventiva, sobre alimentação. E aí eu cheguei e pedi pra ela vir aqui no Arc Podcast e deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus ela tá aqui. Um prazer. Para a saúde de todos nós. Aira, eu disse quando eu fui fazer lá a artezinha de que você viria aqui, que você entende desde o fio do cabelo até o intestino da gente. E numa conversa anterior, você já falou pra gente que o intestino, ele é basicamente a base. O intestino é basicamente a fundação de tudo que você estuda, ou de tudo como o nosso metabolismo, ou de como o nosso metabolismo reage, né? Sim. Então, primeiro eu queria saber, a nutrição ortomolecular dentro da sua área, o interesse veio de onde? Certo. Eu sou farmacêutica formada há 9 anos, né? Sempre a minha vivência foi muito em farmácia comunitária, que são as drogarias. Aham. E passando um tempo, eu comecei a identificar a necessidade de poder tratar meu paciente melhor. Isso porque a gente que é farmacêutica, a gente está na ponta, né, ali do atendimento, que é a hora que vai vender o medicamento, da orientação. Os pacientes chegavam com muitas queixas, né? Queixas porque gastava muito com medicamento, comprometia uma parte muito grande da renda, 50%, 70%, e além disso, gastava tudo aquilo, mas não conseguia ter qualidade de vida. Outras questões, paciente com doenças crônicas, doenças neurodegenerativas, que a farmácia comercial, o arsenal que tinha ali já não era suficiente, porque o paciente sentia essa necessidade de alguma coisa, porque com o tempo ele só piorava. Então, assim, durante muito tempo, eu fiquei de mãos atadas, porque para mim também só existia aquilo ali. Existia a fitoterapia, os nutrientes, mas eu achava que com uma alimentação balanceada a gente conseguia ter esse aporte, ou então, e não acreditava que um chazinho, né, podia fazer assim uma diferença. Na verdade, eu não acreditava em tudo isso. O que me fez acreditar foi justamente isso, com a minha vivência, eu vendo que tudo piorava e eu mais infeliz naquilo ali, não estava me sentindo satisfeita e sentindo muito que eu estava fazendo aquém do que eu poderia.
E aí eu inventei de estudar estética. Falei assim, vou mudar de área, eu não quero mais trabalhar com doença, quero trabalhar com beleza, tal. Todo mundo tá fazendo. Eu acho que vai ser bom, vou conhecer gente, é bom voltar a estudar, tô precisando voltar a estudar. E aí a primeira aula da especialização foi prescrição de nutracêuticos, eh, na saúde da pele e cosméticos também, né, na saúde da pele, era prescrição. Então assim, falou de fitoterápico, falou de nutracêutico, falou de vitamina, mineral. Quando eu vi aquela enxurrada de informação e o professor falando aqui: "Olha, você que é farmacêutico, você não precisa ter especialização para fazer isso, amanhã você pode estar atendendo seu paciente". E eu vi uma oportunidade, aquilo ali me brilhou o olho de uma forma, e eu falei: "Cara, eu acho que isso faz muito sentido". De verdade, eu acho que eu realmente, isso que eu vivia, que eu pregava, eu acho que não é o todo, porque a minha visão é como se fosse o todo, mas não, era uma pequena parte, muito pequena, né, do todo do atendimento de saúde. E aí voltar a estudar e isso me instigou a curiosidade de entender por que que tinha o zinco por que que o zinco era importante para o cabelo, por que que o complexo B era importante para o coração, sabe, porque o farmacêutico ele é assim, não adianta você chegar e me dizer a informação, você vai ter que me explicar como que é o mecanismo de ação, é como você falou, química, né, bioquímica, eu sou uma estudiosa das nossas reações químicas, nós somos movidos a reações químicas. E para isso a gente precisa de cofatores, enzimas, que são nutrientes e vitaminas. Então, assim, quando eu tive essa compreensão e comecei a me aprofundar e eu vi que o que a estética me proporcionava desses ativos e tudo mais era pouco, eu queria me aprofundar, eu queria entender mais, né, sobre saúde de verdade, que é o que eu sempre falo, eu fui procurar especialização em ortomolecular. Né? A ortomolecular ela é uma área que não é privativa de nenhuma formação acadêmica, né? Inclusive, tem pessoas que não têm formação acadêmica e trabalham com ortomolecular. Não é impeditivo fazer dessa forma, né? Mas eu, como farmacêutica e com a possibilidade de poder prescrever, poder organizar um tratamento, elaborar um tratamento para o meu paciente, então eu fui me aprofundando. E aí encontrei o Instituto High Nutrition, que foi fundamental na minha formação, assim mesmo, me levou a outro nível, porque hoje eu me sinto capaz de atender qualquer paciente. E não somente na estética. A estética, que antes era o começo, hoje ela é um braço do meu atendimento. Eu atendo o paciente como um todo. Para mim, se você vai lá e tu tá com dor de cabeça, não vai me impedir de investigar tua tireoide, como que tá a articulação, como que tá a questão hormonal, isso não me impede, porque eu entendo que se sua cabeça não tá boa, teu corpo em algum lugar também não tá bem. Se o cabelo tá caindo, é porque tá faltando alguma coisa dentro, né? Que ele precisou tirar aquele nutriente do cabelo para poder fazer funcionar a nossa maquinaria. Entendi. Então, foi isso aí. Não sei se ficou claro o que eu falei. Ficou assim. Mas é muito de propósito, sabe, Arthur? É muito propósito, é ver que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sou a minha paciente número 1. Porque eu mudei com a ortomolecular, eu mudei a forma de como eu vejo a vida, como eu entendo o que é saúde. Porque as pessoas têm a impressão errada que saúde é você não ter nenhum diagnóstico. Eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, eu não tenho depressão. Eu não tô bem. Então, eu sou saudável. Meus exames estão todos normais. Eu odeio essa palavra, todos normais, porque geralmente o normal não é o otimizado, né? E o paciente está todo normal, mas está normal, cheio de sintoma, de sinal clínico. Não está normal, a gente normaliza os desvios. A gente normaliza o que a gente sente. O cabelo está caindo, estou cansado, sem disposição. Não é normal. O ideal é a gente ter disposição, estar com as emoções em dia, né? Não sentir cansaço, né? E quando a gente sente algum sintoma, cai uma unha, o cabelo está caindo, estou engordando, né? Como alguma coisa aí não me faz bem, é porque é um sinal que algo não vai bem. Mesmo que precisa cuidar. Entendi. Aliás, antes de irmos para esse assunto, já que falamos de nutracêuticos, alimentação, nutrição e coisas do gênero, quase que eu me esqueço. Senhoras e senhores, a Aira recebeu um presente, não só a Aira, tá? Todos nós aqui em casa recebemos todos aqui do Arq Podcast. Obrigada. Recebemos um presente que veio lá do Vale, né? Na verdade, da Dinâmica Distribuidora. E tem aí uma
que distribui produtos da Duvale, Ó, shakeira para né? manter hidratação. Ó, gente, Exatamente. hidratação é super importante. Façam a continha. 35 ml de água por quilo de peso. É a sua média aí que você precisa consumir, tá? Ou seja, se você tem o meu tamanho, uma caixa d'água vai... Aí é importante falar, porque paciente que já tem um peso muito alto, a gente para ali nos 3 litros, tá? Mais que isso, assim, no dia a dia. Claro que se você faz um protocolo de detox, tá fazendo uma limpeza, aí tu pode puxar um pouco. Mais 3 litros, porque se o paciente pesa muito, eu não vou botar 4 litros para ele tomar, ele não vai conseguir, ele vai ficar hiperdiluído, senão vai dar hemodiluído, né? O sangue vai ficar mais diluído, então eu não quero isso. A gente fecha ali em 3 litros, tá? 3 litros. Ok. Que pode ser chá sem açúcar, suco sem açúcar e água. Entendi. Os líquidos. Sem açúcar, sem adoçante. Ok. E Deixa tu falar. a Leidiane entrou em contato com a gente, né, lá do Vale, da distribuidora Dinâmica Distribuidora, enviou pra gente esses presentinhos, né, enviou alguns shakes de morango, de passagem já fizemos aqui em casa, não deu tempo de esperar para estrear aqui no podcast, tá bom? E muito obrigado, Leidiane, obrigado de verdade. Pode segurar aqui na Aira, que ela tá abrindo, né, os presentes. Aira, você pode ler pra gente. A doutora Aira Portilho, é com muita alegria e satisfação que a Dinâmica Bem-Estar, parceira e distribuidora do Laboratório do Vale, participa do ARC Podcast. O Laboratório do Vale é uma empresa 100% brasileira com mais de 54 anos no mercado, referência em produtos nutracêuticos. Eu amo nutracêuticos. Por quê? Porque eles são fantásticos. Porque ele pega o quê do farmacêutico, do ativo farmacêutico, mas ele não deixa de ser um nutriente. Então, ele, além de te nutrir, ele consegue recuperar, te medicar, entendeu? Porque remédio, qualquer coisa é remédio. Tudo que resolve algum sintoma é remédio. Medicamento é só a substância mesmo. Tudo bem. É a base do nosso tratamento. Pode colocar pra cá assim, Aira? Aira, eu queria que a gente falasse muito sobre essa questão do metabolismo e da saúde preventiva, mas antes, tem um caso que você me contou de um paciente seu. De um paciente não, você trabalhava na farmácia e aí ele te procurou para algum tratamento, eu não lembro agora o que foi. Tá. Você se lembra? Eu lembro, essa história me marcou, porque eu queria poder achar esse paciente, né? Mas de verdade, eu perdi o contato. Mas ele era um paciente que ele tinha Parkinson. Parkinson é uma coisa que normalmente a gente não estuda, né? Na graduação, e nem quem tá aí no front, é um conhecimento muito específico, né? E ele chegou para mim, eu trabalhava na farmácia na época, eu já atendia ele, fazia o rastreio de glicemia, pressão, a gente fazia esse acompanhamento. E ele chegou para mim pedindo ajuda, porque ele tinha Parkinson e os tremores estavam piorando, apesar que sempre trocava a medicação, apesar que sempre estava em acompanhamento médico, mas ele não via melhora. Entra naquele looping que eu já até falei, que a gente conversa muito, né, Arthur? O tratamento com o tempo, a dose é maior, às vezes o medicamento fica mais caro, e com isso o tratamento em si fica mais caro. Porque a tendência do paciente que toma só medicamento, ele começa com uma dose e vai aumentando progressivamente essa dose, porque a gente vai envelhecendo. Então, assim, se a gente já tem um problema em alguma parte do corpo, com o tempo piora. Sempre usa a analogia que a gente é que nem um carro. Precisa de manutenção, né? Se quebra uma peça, tem que trocar. Se não troca, vai deteriorando outros. Então, assim, ele chegou para mim pedindo uma alternativa. E, assim, ele estava um paciente bem debilitado, porque ele estava com tremor. Para quem não sabe, Parkinson é aquela doença que a pessoa fica tremendo. É, né? Uma doença neurodegenerativa e que não tem cura, né? Então, assim, o melhor é evitar, é prevenir, e se tiver, tentar controlar ao máximo a progressão dessa doença. E aí ele chegou para mim perguntando se tinha alguma alternativa. E eu olhei para ele e eu não sabia, né? Eu não entendi o Parkinson, não sabia como é que ele era, como era a fisiopatologia, como é que ele piorava, o que fazia ele melhorar. E realmente, hoje, lá na farmácia, pensar que talvez que podia ajudar lá, que hoje eu trabalho muito com manipulado, porque eu tenho uma gama maior de ativos para trabalhar. Mas na farmácia comercial, o que eu poderia ajudar ele seria um magnésio, já melhoraria uma questão, mas não a questão central mesmo, né? Por quê? Porque o Parkinson, ele é uma doença neurodegenerativa que
que é a falta de dopamina, que é o neurotransmissor da felicidade, que faz o nosso controle motor. A gente tem a destruição no cérebro desses neurônios dopaminérgicos. Então, assim, é como se não produzisse mais dopamina. Nossa. E aí, por isso que a pessoa fica tremendo, né? Mas ela não só fica tremendo, né? Porque se destrói o neurotransmissor, a sensação de felicidade dificilmente ela vai ter. Não, paciente com depressão. Nossa, meu Deus. E assim, essa questão do motor, quando vai agravando, aí tu pensa, motor, respirar, sistema motor, deglutir, sistema. Nossa. Então, assim, o Parkinson, ele tem o agravamento dele, né? Cruel, hein? E é muito importante a gente ter a oportunidade de pegar esse paciente no início, é aí que a saúde preventiva entra. Mas voltando lá para a história dele, né? Ele chegou para mim e perguntou se tinha alguma coisa. Eu olhei para ele e falei que não tinha. De verdade, não tinha, eu não sabia. E eu vi, assim, sumir dos olhos dele o último fio de esperança, sabe? Como assim, tipo, não, eu vou perguntar para ela porque vai ter alguma coisa. Porque eu já tô com um médico há muito tempo. Então, assim, talvez ela saiba de alguma coisa. E eu não sabia. E aquilo me marcou muito, porque eu vi, assim, a tristeza, a desesperança no olhar. E, assim, foram várias coisas que foram somando na nossa vivência, que foram me incomodando, né? Por isso que quando eu achei ortomolecular, foi tipo uma boia de salvação, assim, tipo... Falei, cara, faz sentido, é isso. Eu acho que eu posso fazer isso. Então, assim, é uma boia de salvação, mas eu me agarrei, eu estudei que nem louca, eu vi que eu precisava acumular muito conhecimento. Porque eu fiquei parada, então eu precisava acumular muita coisa, porque era muito complexo. Então eu abracei mesmo como se fosse a minha boia de salvação. E foi. Porque hoje eu sou outra pessoa. Que bom. Mais disposta, uma pessoa mais feliz, que está conseguindo realizar os objetivos profissionais, os sonhos. Assim, eu sei que eu tenho muito para crescer e eu devo muito isso a ela, porque meu trabalho sempre foi pautado muito em propósito. Eu me formei foi para ajudar pessoas. Eu gosto de lidar com gente. Eu já trabalhei em distribuidora, já trabalhei em serviços mais administrativos, mas eu não conseguia ficar muito tempo. Me deixava bastante infeliz. Eu gosto de gente. Que bom. Eu gosto de contato, de gente, dos meus pacientes impacientes. De verdade, Aira, eu tava refletindo muito sobre algumas conversas que a gente já teve. E primeiro, explica pra gente o que é a saúde preventiva, certo? E qual o impacto que ela pode ter a curto e longo prazo. Porque, por exemplo, se eu começar a me tratar para uma doença do futuro, a saúde preventiva seria isso, basicamente. Eu começo a me cuidar agora para evitar que aquela doença chegue, mais ou menos isso. A saúde preventiva em si é justamente isso, é a gente procurar. Tem muita gente que não vai no médico e ele fala, não vou porque vai procurar, vai achar coisa. Mas a preventiva é justamente isso, o paciente chega, tem alguns sinais, sintomas, só que a gente faz, no meu consultório, eu faço uma investigação mais aprofundada, com exames laboratoriais, né? Sim, fácil acesso. Qualquer lugar do Brasil, quase todos os lugares do Brasil, né? Você consegue fazer um exame laboratorial. Então, assim, a gente identifica possíveis desmetabolismos, errinhos, algumas coisas que não estão funcionando bem, que com o tempo, em 5, 10 anos, pode desenvolver uma doença crônica, né? Entendi. Que hoje o nosso maior problema são as doenças do estilo de vida. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, que são as dislipidemias, né? Ansiedade e depressão. Ansiedade, depressão, obesidade. Síndrome metabólica, que é aquele paciente que tem hipertensão, diabetes, colesterol alto. Tudo junto. E obesidade. Tudo errado. E obesidade. Não, é o paciente mais difícil de tratar, sabia? Caramba. Inclusive, demorou um pouco para eu adquirir o know-how de como fazer isso. Porque no começo, quando tu pega um paciente com síndrome metabólica, é muita coisa fora do lugar. Então, você tem que saber qual é a prioridade, por onde que você começa. E é sempre controlar a inflamação crônica de baixo grau, todas as doenças. E aí a gente volta para o intestino, porque o intestino, que é um dos nossos órgãos tão importante, né, para a saúde imunológica, é um órgão que é a porta de entrada com o meio externo, porque a gente come os alimentos, toma os medicamentos, as coisas não são estéreis, tem bactérias, vírus, então assim, eu preciso de um trato digestivo saudável. E quando eu falo trato digestivo, uma boca que saliva bem, um estômago que produz ácido clorídrico de maneira eficiente para digerir proteínas e tudo mais, um intestino que não está inflamado, que vai conseguir terminar a digestão e vai
absorver as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, né? Os carboidratos. Então, assim, a saúde intestinal, ela é a base de tudo. Porque se tu tem qualquer doença, tu tem que tomar um medicamento, ou tu vai ter que tomar um suplemento. Uhum. Geralmente é oral. E onde é que vai ser absorvido? Intestino. No intestino. Então, assim, a gente hoje, as abordagens mais assertivas, a gente sempre começa pelo intestino, porque às vezes não adianta eu usar um nutracêutico top, usar vários minerais, uma sinergia boa, sabe? Aquela formulação bonita. Se então, o intestino do teu paciente não está preparado para absorver, Uhum. né? E uma das coisas que afeta muito o intestino, que é um problema de saúde pública, só que ele não... De saúde pública, acho que eu estou sendo exagerada. Mas acho que é porque ele ainda não foi visto dessa forma. Mas 90% das doenças, e principalmente dos estilos de vida, elas começam no intestino e também no estômago. Por quê? A maioria das pessoas tem pouco ácido clorídrico no estômago. Uhum. Do contrário que a gente pensava, e aí eu me incluo, que antes eu pensava que toda vez que o paciente está com azia, má digestão, é excesso de ácido. Aí eu tomo lá um antiácido, um hidróxido de magnésia, a magnésio bisurada, né? Sempre ali tentando diminuir a acidez. Pega uma prescrição de omeprazol, lansoprazol, Uhum. só diminuindo a acidez. Só que se o teu problema é pouco ácido clorídrico, se tu diminuir ainda mais a acidez do teu estômago, tu vai deixar o teu intestino mais suscetível, porque o ácido clorídrico, ele é protetor. É como eu falei, o intestino, ele é uma das portas de entrada que a gente tem com o meio externo. Aham. Então, assim, se tu come comida e ela não é estéril, porque não é mesmo, quem vai fazer esse controle microbiano de parasita, esse controle fúngico, viral, vai ser o ácido clorídrico. Aham. Porque ele é ácido, o pH é muito, muito baixo. O pH é a constante de acidez. É muito, muito ácido. Quanto mais ácido, mais corrosivo, para as pessoas entenderem, né? Uhum. Então, assim, o ácido clorídrico é um fator protetor. Entendi. Só que a maioria das pessoas tem hipocloridria e não hipercloridria. Uhum. Então, o tratamento que a gente faz, em 90% dos casos, tá errado. Entendi. E aí, que impacto isso vai causar no meu intestino? Eu vou ter o intestino mais suscetível, porque o intestino ele não é ácido. Uhum. Quem é O ácido é o ácido e que estômago. tem que proteger é o estômago, Entendi. entendeu? O quanto, ou dos pacientes que tu recebe de um modo geral, o quanto a depressão, o estresse e a ansiedade são Prevalente. são três coisas que são muito faladas hoje em dia, o quanto elas estão presentes nos pacientes que você atende, e isso incluindo toda essa parte intestinal, porque tem uma relação ali entre o que a gente come, o que a gente consome, né, com esses fatores. É uma questão que é muito recorrente, de verdade. Hoje a gente vive numa era que as pessoas adoecem, né, de doenças psiquiátricas muito mais do que antigamente. Uhum. Porque a gente tem o excesso de informação, a gente tem os problemas do cotidiano, essa vida, esse estresse, essa rotina doida, deixa a gente sempre estressado, né? E o estresse crônico, que é aquele estresse que você está sempre estressado, todo dia está estressado, irritado, ele, se não tratado, ele vira uma ansiedade, e essa ansiedade não tratada, não controlada, vai virar uma depressão. Uhum. É porque o mecanismo é bem parecido dos dois. É como se o estresse fosse o primeiro, ansiedade e depressão. Uhum. Então, por isso que tá tudo muito meio junto e misturado, de verdade. E a questão com o intestino é porque toda vez que a gente tem uma doença psiquiátrica, de neurodesenvolvimento, neurodegenerativa, doença do cérebro, Uhum. o componente intestinal, ele é fundamental. Porque o intestino é onde a gente absorve tudo que a gente come. E ele é um órgão muito irrigado. Uhum. Muito sangue, porque é ali onde tu absorve as coisas. Aham. Então, se tu tem uma alimentação rica em carboidrato refinado, produto industrializado, ultraprocessado, que são aqueles que, tipo, nunca existiriam na natureza, Uhum. se não existe uma indústria alimentícia para fazer, tipo, o sorvete, o refrigerante, tipo, a gente não faz em casa, né? Um pé de sorvete. Entendeu? Ai, toquei na ferida. Um pé de sorvete seria bom. Entendeu? Então, assim, esses alimentos, tipo, linguiça, calabresa, esses alimentos, né, da indústria alimentícia, Uhum. são alimentos que são muito ricos em conservantes, substâncias químicas. Uhum. E isso afeta a saúde intestinal.
O que acontece quando tem essa alimentação baixa em fruta, em verdura, muito carboidrato refinado e muito produto industrializado? Tu prejudica a barreira intestinal, porque o intestino ele é feito para absorver. Só que ele é como se fosse uma peneirinha, mas o furinho é controlado. Se teu intestino está inflamado, tu começa a ter esse tipo de hábito, tem essa membrana ela vai abrindo. Ele vai ficando mais permeável do que deveria. E vai passando mais Vai coisas passando que não deve. deveriam. Passa a substância química dos alimentos industrializados, alimentos mal digeridos, porque às vezes essa paciente tem a hipocloridria, e aí não digere bem a proteína, vai pedaço de proteína para o intestino não absorve proteína, o intestino absorve aminoácido, que é quando você pega a proteína e você quebra todinha, e aí que a gente absorve. Entendi. Então, assim, todos esses. Aí entra pedaço de bactéria, porque tu comeu um alimento contaminado e que, ok, a alimentação não precisa ser estéril. Ela é contaminada, porque ela é manipulada aqui, não é num ambiente estéril. Mas se tu não tem ácido clorídrico, vai passar aquela bactéria, aquele vírus, tudo, entra no intestino, e o que acontece? O intestino, ele tem muito sangue. Tu acha que, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver a foto do intestino, lembra? Ele é todo enovelado, como se fosse mesmo um labirinto ali. Por quê? Porque o alimento ele tem que passar devagar aí para poder ir aproveitando essa absorção. São 12 metros. Pois é. Então, assim, é grande e tem muito sangue. Então, assim, caiu no intestino, corrente sanguínea, fígado. Tá dentro do corpo. Então, quando a gente tem o intestino inflamado, e a gente chama ele de leak gut, que é o intestino gotejante, que é quando ele passa mais coisas do que deveria, que não é só nutrientes, né? Vitaminas, minerais, eu estimulo o sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, a produzir anticorpos, a produzir substâncias de defesa, que são inflamatórias, que ocorreriam numa situação que talvez você se contaminou, adoeceu, e aí entrou o que não deveria, ela vai lá, te protege ali, mata aqueles vírus, aquelas bactérias. Então, assim, é para ser uma inflamação controlada. O sistema imune é assim. Adoeceu, estou precisando do sistema imune. Ele vai lá, libera substâncias inflamatórias, resolve a inflamação, e aí depois cessa, volta tudo ao normal. Só que se tu tem um intestino gotejante, esse estímulo inflamatório vai ser o tempo todo, porque tu não come só uma vez na semana, né? Graças a Deus a gente come 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes, dependendo da dieta da pessoa. Então, assim, como é que tá essa dieta? Então, todo tempo tu tá colocando poluente, dependendo do teu tipo de alimentação, para dentro do intestino. E ele ficando mais inflamado, mais permeável. O que acontece? Se ele tem muito sangue que tá lá para poder absorver, né? Porque é o sangue que leva os nutrientes pro corpo todo. Se tu tem também excesso de substância inflamatória, o sangue vai levar também. Então, a gente pode dizer que é um sangue inflamado. E essa inflamação, ela consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é a barreira protetora do cérebro, e chega no teu cérebro e inflama. Se você tem um cérebro mais inflamado, você vai ser mais suscetível a estresse, ansiedade e depressão. Porque existe um mecanismo no cérebro, quando chega essa inflamação, aumenta uma substância que aumenta muito mais essa inflamação, como se fosse para tentar equilibrar, defender, e piora as doenças, que é a causa de piora, que é o aumento do glutamato, que é um neurotransmissor inflamatório. Ele é importante, tudo que Deus fez é importante, tá? A gente precisa entender que a gente adoece quando os negócios saem do equilíbrio, né? Porque o glutamato ele é importante para aprendizado. Toda vez que tu aprende uma habilidade nova, uma coisa nova, tu liberou o glutamato para fazer aquela conexão nova. Entendeu? Só que o excesso dele causa morte de neurônio. Então, se você tem muita inflamação no cérebro, acaba que reações químicas aumentam a produção desse neurotransmissor. E aí vai piorar a saúde do teu cérebro. Isso é muito importante falar, porque as doenças mentais, as psiquiatras principalmente, porque às vezes quando tem o nome Alzheimer, Parkinson, autismo, a pessoa já respeita, né? Assim, não, né? Mas quando chega ali na ansiedade e depressão, há muito preconceito. A gente não pode negar. Sim. Né? Frescura, não sei o que. Frescura e tudo mais. Na verdade, é uma doença. Literalmente, o cérebro e o intestino dessa pessoa, eles estão inflamados. Estão inflamados. Então, ele acaba tendo uma dificuldade ali de raciocinar como se ele tivesse são, literalmente.
Porque os neurotransmissores, que são essas moléculas, essas substâncias que a gente produz no cérebro, eles controlam as nossas emoções. Sim. Então, a dopamina vai te deixar feliz, motivado, ele é o neurotransmissor da libido. A serotonina é do limiar de aceitação, da resiliência. O GABA é outro neurotransmissor que te faz dormir, que tem um efeito calmante. O glutamato, ele entra nessa parte mais excitatória, né? Mas aí também do aprendizado. Tô esquecendo de algum? Não tô lembrando agora, mas qualquer coisa a gente fala. Então, assim, até porque não precisa aprofundar tanto nisso. Mas eu quero dizer que os neurotransmissores, eles interferem sim nas nossas emoções, né? Interfere. Então, se você tá quando a pessoa tem depressão, ansiedade, é porque tá assim, ó. Em vez de estar tudo equilibrado, tá assim. E cuidar bem do intestino é muito importante para manter isso equilibrado. Isso, porque como é que chega essa inflamação no cérebro? O cérebro inflamou sozinho? Ah, eu vou inflamar. Não. Algum gatilho inflamatório, excesso de substância inflamatória no sangue, que foi, né, pelos vasos sanguíneos, conseguiu ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegou no cérebro. Aira, vamos lá. Vamos supor, olha, eu dando uns migué aqui na Aira, né? Vamos supor que eu chegue lá no seu consultório hoje. Chega assim... Aproveita. Chega assim, consulta de graça, ao vivo. Aproveita. Aliás, no ar, para você poder ver, tá bom? Quem sabe, faz na hora, né? Aira, vamos lá. Cheguei lá, tô obeso, tô estressado e tô ansioso. O que você vai fazer comigo? Bom, vamos organizar, então, o pensamento. Cheguei lá, Aira, não tô legal, soube que você trabalha com nutrição ortomolecular, parece que funciona, não sei, conversa aí comigo. A conversa é boa, né? Você mostra, é bom? O paciente com obesidade, no caso, esse paciente que chega com essa queixa de obesidade, uma coisa eu já sei. Esse paciente, ele é acumulador de gordura. Ele tem dificuldade para queimar. Então, eu já penso na disfunção mitocondrial, tá? Que é... mitocôndria é uma organela que tem todas as nossas células que queima gordura, para ser mais exato. Ela tem outras funções, mas não vou entrar no detalhe, fica para os próximos episódios. Né? Espero que você venha aqui mais vezes. Eu vou voltar, se Deus quiser. E aí, eu já penso o quê? Que é um paciente inflamado, porque o tecido gorduroso, ele libera substâncias inflamatórias. Então, só da pessoa ter o percentual de gordura alto, e aí não precisa nem ser aquele obeso, entendeu? Que todo mundo quilos vê. mortais. Não precisa. Se você tiver, em casa, um percentual de gordura muito alto, ali acima de 20%, 25%, 30%, 40%, você tem obesidade, entendeu? Você tá... talvez a sua célula de gordura é só menor, mas o percentual é importante. Então, você vai ser o paciente inflamado. Então, se o paciente chega, né? Qual é a queixa do paciente com obesidade? Compulsão alimentar. Sabe o que interfere na compulsão alimentar? Dopamina baixa. O que eu estava falando? O intestino, que inflama o cérebro, e a dopamina, que é o hormônio da felicidade, da motivação, que controla essas coisas de apetite também, né? O hipotálamo, eu não posso esquecer de falar do hipotálamo, é uma glândula no cérebro. Isso. E ela controla, ela é o nosso modulador do apetite, ela controla a saciedade. Se teu cérebro está inflamado, teu apetite vai estar descompensado, a tua sensação de saciedade vai estar descompensada. Então, quando a gente começa a falar de intestino e falar de cérebro, o assunto é infinito. A gente mudou para obesidade, voltou para o cérebro, o intestino. Porque a relação é íntima, a saúde dos dois é fundamental na obesidade. E aí, paciente com obesidade, o que acontece também? Tem deficiência de vitamina D, porque a vitamina D é uma vitamina oleosa. E quando o paciente tem um percentual alto de gordura, ela tende a se armazenar na gordura, em vez de estar no sítio de ação. É um paciente também que talvez o trato digestivo não está legal, tem uma hipocloridria, que é esse baixo ácido clorídrico, e tem a dificuldade de absorver magnésio, zinco, nutrientes. Aí já tem o quê? Resistência insulínica, porque o magnésio controla a nossa glicemia, controla a nossa pressão. Então, o paciente que já teve episódio de pressão alta, que a glicemia não está otimizada. E onde é que está tudo? Qual é o gatilho de tudo isso? Intestino. No intestino, o trato digestório. Entendi. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma prescrição para ti. Tu vai tomar oral. Onde é que vai absorver? Intestino. No intestino. E se não estiver funcionando direito? Isso. Não, e se seu intestino funciona bem, porque as pessoas falam, eu vou todo dia no banheiro, meu intestino é saudável. Não. Eu sinto muito lhe dizer que não. As fezes precisam ser cilíndricas,
elas não podem ser amolecidas. Elas não podem ser muito ressecadas, porque tem gente que vai no banheiro todo dia, mas tem aquela sensação de que não esvaziou. Que papo de merda. Não, mas é Não, importante eu sei, falar. eu É sei. importante falar sobre isso. Porque as pessoas têm, quando a gente fala de intestino, isso é coisa séria, e aqui a gente não tem pudor. O final do intestino vira isso. Vira cocô o negócio, né? Cocô boia é ruim. Cocô que boia. A gente pode pensar aí no Meu Deus, a gente tá falando de paciente. cocô. Mas sem pudor. Eu acho, gente, Saúde é importante. eu acho engraçado, porque eu faço a pergunta. Eu pergunto sempre pro meu paciente. Sempre tem risada, sempre tem risada. Não, é mais uma. Eu sou muito séria, né? Eu sou Aham. profissional, então pergunto sério. E assim, mas eu vejo as pessoas meio retraídas, porque não Não é legal ficar falando do cocô por aí. acho que não seja legal, eu acho que é Não, importante. Não é natural. Vai. Porque a gente tem muito pudor, é porque a gente não entende sobre saúde. Esse que é o negócio, Entendi, entendeu? entendi. Tá, mas então vamos lá. Vamos, Rapidinho. Não. Eu quero voltar pro cocô. Volte aí. Aí eu falei do quando ele O intestino. flutua, né? Sim. Pronto, quando flutua, Uhum. pode ser deficiência de vitamina D, A, E, que são as vitaminas oleosas. Pode ser também excesso de gases, tipo assim, uma fezes mais gasosa, que tem Aham. muitos gases, e aí faz flutuar. E aí, toda vez que o paciente tem muitos gases ou estufamento, a gente está pensando o quê? Desbiose, supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico. Porque quanto mais bactéria nociva, Uhum. patogênica, né? Quanto mais bactéria patogênica, elas tendem a fermentar e elas formam gases. Uhum. Então, assim, são pontos de atenção. Então, tem que ficar atento ao cocô. Uhum. Ele tem que ser um cocô bonito. É isso, você tem que ter um cocô bonito. A partir de hoje eu vou ranquear os meus cocôs, viu? E isso é uma coisa que no consultório, às vezes a paciente, eu nunca observei, não sei. Mentira. Eu acho que é impossível uma pessoa não observar. Não, mas assim, às vezes não, porque às vezes tem a questão do pudor, entendeu? Aham. Não observa, porque ninguém fala sobre isso. Aham. Quase ninguém fala sobre isso, ou já tem muita gente falando sobre isso, né? Eu sou muito grata, porque eu aprendi justamente com essas pessoas que estão falando isso a todo tempo. Aham. Então, assim, é importante. Gente, tem paciente que faz dia sim, dia não. Uhum. Não é normal. É todo dia. Eu conheço uma pessoa Mais de uma vez. Tu já vai falar. que eu não vou dizer o nome. Não, mas não sou eu, não. Essa pessoa tem o meu sangue, mas não sou eu, que eu não vou entregar o nome dela aqui. Mas é uma pessoa do sexo feminino, e não é minha esposa, porque minha esposa não tem o meu sangue. Que assim, já ficou 5 dias sem ir no banheiro. Acho super normal na mulher acontecer. Meu Deus do céu. O homem, os meus pacientes homens, geralmente eles chegam a isso. Não tem um problema no intestino, porque eu vou no banheiro todo dia. A mulher não. Às vezes a gente nem chega a entrar, falar sobre as fezes em si. O cocô a gente não fala. Porque ela já fala que tem constipação, que ela se sente estufada, que ela tem estômago alto. Então, assim, eu já sei que tem um supercrescimento bacteriano, um ressecamento, essa alimentação tá baixa em fibra. Eu já sei. O homem não. O homem geralmente vai sempre. Uhum. E aí a gente entra nas características desse cocô. Entendi. Pra saber se esse intestino tá bom ou não. Corta pro obeso. Aí cheguei lá na... Ótimo. Você vai prescrever uma suplementação pra mim. Não? Aperta de novo, você desligou seu microfone. Você vai prescrever uma suplementação pra mim, pro paciente no caso, pra ele poder tratar de um modo geral o corpo, o metabolismo inteiro, ou você vai cuidar primeiro do intestino, ou tanto faz uma coisa ou outra? Quando a gente cuida do intestino, a gente cuida do corpo inteiro. Entendi. Entendeu? Por isso que o intestino é a base. Uhum. A gente cuida do corpo inteiro, porque essas inflamações, eu falei só do cérebro, mas vai pro fígado, vai pro pâncreas, todo componente inflamatório, e a inflamação crônica, subclínica, que é essa inflamação que você não sente quando você toca, Uhum. mas é que seu sangue está inflamado e você não está sabendo, né? Você só vai saber se você fizer um exame e você vê lá os marcadores alterados. Ela é a engrenagem de todas as doenças crônicas, inclusive o câncer. Entendi. O câncer, ele começa com uma inflamação não tratada, crônica, subclínica, que, sei lá, pode começar com a resistência insulínica, quando o paciente tem lá 20 anos. E o que é resistência insulínica? É quando esse paciente tem uma alimentação rica em carboidrato, ele sobrecarrega muito o pâncreas, que é esse órgão que secreta a insulina, que é o hormônio que pega esse açúcar e joga para dentro da célula. Se com o tempo tu vai cansando muito o teu pâncreas, porque tu come muito carboidrato e muito alimento com índice glicêmico alto, tapioca, pão, biscoito recheado, doce em geral, né? Muito. Não tô falando que não é pra comer. É tipo, tem gente que come todo dia, né? Uhum. Então, assim, 2 vezes por dia, sempre tá comendo. Então, assim, tu vai sobrecarregando o teu pâncreas,
a um ponto que vai aumentando essa insulina. O componente inflamatório faz isso, né? E a insulina, ela tem esse aspecto inflamatório também. Uhum. Então, assim, é uma coisa meio que se retroalimenta, não dá nem... É aquela coisa do ovo e da galinha. Aham. Você não gente sabe meio o que que não sabe. causa o problema. Aí, por isso que o intestino é meio que o começo, assim, o ponto de partida, entendeu? Entendi. Então, assim, o paciente, a gente vai avaliar intestino, vamos avaliar deficiências nutricionais, das vitaminas mais fundamentais, né? Como que tá a tireoide desse paciente? Se a tua tireoide tá boa, se ela tá lenta, ou se ela tá boa, se tu tem algum componente autoimune, que é quando tu cria anticorpos para destruir alguma coisa tua própria. Uhum. Aí a gente vai pro fígado, vai pros rins, vai pesquisando marcadores inflamatórios de inflamação subclínica, né? Que é essa inflamação que eu citei. Vai olhando hemograma para ver como é que tá a contagem das células de defesa. Porque se essas células de defesa estão muito altas no hemograma, onde é a maior parte, assim, o maior estímulo de célula de defesa quando tá inflamação? E assim, sendo que o paciente não tô apresentando nenhum sintoma, né? Uhum. Intestino, né? Vamos lá pro lipidograma para ver o colesterol também, para saber como é que tá, se o triglicérido... Eu pego o exame, eu já sei se tu come muito carboidrato ou pouco, porque o triglicerídeo sobe. Entendi. O triglicerídeo tem que ficar menor que 70. É isso aí. Uhum. Para ser otimizado, tá? A gente tá falando aqui de valor de referência de exame laboratorial. Você tá falando pra funcionar bem. A gente tá falando pra gente funcionar bem. Entendi. O paciente não precisa de profissional para ler um exame laboratorial pelo valor de referência. Uhum. Não foi... Eu nem precisaria Uhum. estudar nada do que eu estudei para fazer isso, eu já fazia, né? Só que assim a gente não evita doença, porque como a referência do exame laboratorial vem, é uma amostra, né? De pacientes saudáveis, paciente meio doente, o paciente doente, então eles juntam, tiram uma média. Entendi. Então, e geralmente os intervalos são muito grandes. E se eu esperar meu paciente sair desse valor de referência, aí talvez eu não consiga trazer ele de volta, entendeu? Aí ele já ficou mesmo com uma doença crônica, tem que entrar com medicamento e tudo mais. Mas se acontecesse, esse paciente já chegar para mim depois, já doente, já com diagnóstico, com a ortomolecular, a gente pode também suplementar. Ver assim, tem diabetes. Ó, eu sei que o paciente que tem diabetes, ele tem muita inflamação, ele provavelmente tem um magnésio baixo, ele tem essa questão da disfunção mitocondrial, que é quando você acumula mais gordura do que gasta, Uhum. né? Então, eu vou suplementar. Tem que estar com a vitamina D boa, porque a vitamina D, ela controla a glicemia também e ela é anti-inflamatória. Uhum. Então, assim, a gente vai fazendo a complementação desse tratamento. Não é que o medicamento é mais importante que a ortomolecular. Uhum. Na minha visão, a ortomolecular é a base. Porque é como se você entendesse, estudasse o que o corpo precisa, né? Do que ele precisa para viver bem. Uhum. E aí você dá esses nutrientes, essas coisas, para ele funcionar, né? O medicamento vem quando alguma coisa nisso aí antes falhou. Uhum. E aí que a medicina preventiva entra, né? A saúde preventiva, que é investigar, pesquisar para ver se você tem algum gatilho inflamatório, algum gatilho de alguma doença metabólica no futuro, é meio uma previsão mesmo. E a gente atua, porque às vezes tem gente que tem pressão alta por deficiência de magnésio. E aí, eu tô esquecendo de falar da frase que mudou minha vida. Eu já ia tocar nesse assunto. Não, porque o magnésio, quando eu falo ele mudou minha vida, porque foi a frase que mudou minha vida quando eu comecei a estudar ortomolecular de fato. Era uma aula de minerais, só sobre minerais, as funções no corpo. E a primeira frase, assim, do professor foi que a deficiência de magnésio causava diabetes e hipertensão. Que as doenças clássicas da deficiência de magnésio eram diabetes tipo 2, aquela que você já adquire, né, depois de uma certa idade, e a hipertensão. Aí eu parei pra pensar, eu falei, caraca, eu trabalhei 5 anos em farmácia comunitária. Só que eu atendi era paciente com diabetes e hipertensão. E não tinha essa informação. E eu sei contada nos dedos das vezes que eu vendi magnésio. Uhum. E eu parei pra pensar, quantas pessoas eu poderia ter ajudado se eu soubesse disso? Exato. Então, aquilo me deu muito gás pra me aprofundar, pra eu falei, cara, esse é o caminho, esse aqui faz sentido pra mim. Uhum. Faz muito sentido. Aira, mas o magnésio, ele... Beleza, ele trabalha com a prevenção de hipertensão e diabetes, que são 2 doenças crônicas gravíssimas, que afetam muitos idosos. Muito prevalente, né? O que é prevalente? Acontece muito. Tá, muito prevalente. Acontece muito. Até gente assim. Mas no presente, ele faria diferença na vida de quem consome? Assim, qual a diferença ele faria? Com certeza. Uhum.
Porque ele melhora a captação da glicose e o magnésio. Aham. Essa glicose aí é paciente com muito carbo, né? Claro que tem que restringir, a gente não pode fazer nada demais que a gente adoece, mas ele vai melhorar a captação dessa glicose, manter os níveis de glicose mais adequados, vai inibir sistemas que aumentam a pressão, ele tem um componente anti-inflamatório. Então, sim, A gente pode ser a gente poderia dizer, aqui é um leigo falando, tá? Que não é Pode a doutora perguntar. Aira falando, Eu mas... tô aqui para falar para leigos, né? Exato. É para isso que a gente... Por isso que essa mesa existe. diga aí. Mas, Aira, diríamos então que o magnésio, ele é responsável por equilibrar ali o meu organismo, o meu metabolismo de modo geral, ou falar isso é besteira? Ele é muito importante. Só ele não é suficiente. Entendi. Mas só ele também faria uma grande diferença, tu entende? Entendo. Só ele não é suficiente. Desliguei? Não. Não desligou não. Mas... Ele Mas sozinho pensando não em- resolve tudo. ele sozinho não resolve tudo, mas já ajuda muito, entendeu? Uhum. E aí, eu não posso esquecer, que a gente já falou, magnésio nas doenças psiquiátricas. Entendi. Uma coisa que acontece nas doenças psiquiátricas, que eu falei antes, que é essa inflamação, que aumenta essa destruição de neurônios, isso muito se deve ao aumento do cálcio no cérebro. O mineral cálcio libera muito cálcio e faz a destruição desses neurônios. O magnésio, ele é como se fosse uma porteirinha. Ele não deixa sair tanto cálcio, então ele é um componente anti-inflamatório, que ele inibe essa saída do cálcio. Quando o cálcio sai, ele estimula um gatilho inflamatório, entendeu? Então, ele é a porteira mesmo, tipo ali, o porteiro está controlando a saída. Então, Muito bom. fantástico. Outra coisa também que já saíram me indicando aí a rodo, o pessoal diz que toma aí na doida, que é a vitamina D. A vitamina D, eu tô falando da injetável. Sim, Vamos falar da injetável, não da da oral, né? da oral. Qual a diferença? Porque, assim, até onde eu sei, a gente só pode conseguir ela por meio do sol. E já tem estudo que diz... Tô certo, não tô? Alimentação também, mas é porque os alimentos que têm vitamina D são mais difíceis da gente consumir. E tem a questão da quantidade, né? Aham. E tem estudo que diz... E o pior é que não são muitos, tá? Mas tem um estudo que diz que é o sol do meio-dia. É. É verdade isso. Cara, 15 minutos pelado. a gente tá falando de Imperatriz, não tem como. 15 minutos pelado, porque eu falo assim, uma grande área exposta ao sol. Aham. Praticamente impossível, não, 15 minutos não vai te matar, mas a gente tá no meio da nossa rotina, né? O ideal ali entre 10 e 15 horas da tarde, que é onde é a maior incidência, 15 minutos. Só que aí entra também o componente do envelhecimento, do radical livre na pele. Tem gente que não pode pegar só assim que tem melasma, então a vitamina D, ela é fundamental para a vida. A gente precisa ter níveis de vitamina D bons. O valor que está no laboratório de referência, de 30 a 100, é um intervalo muito grande. A gente começar a ter saúde mesmo é a partir ali de 55, 60, né? Pacientes que têm doença autoimune pode chegar no 100, sem problema nenhum. E o ideal é ficar ali no 60. Se o paciente tiver diabetes, hipertensão ou síndrome metabólica, né? Que é aquela diabetes, hipertensão, dislipidemia, e obesidade, aí tem que ficar em 80, né? Essas doenças crônicas, o nível tem que ser 80. E o que acontece no consultório, o pessoal chega com vitamina D 19, 17, 29, insuficiente ou deficiente, né? No nosso bem-estar, a vitamina D, ela interfere em que exatamente? Primeiro, vitamina D acima de 40 não vai deixar teu cabelo cair. Se tu tem uma vitamina D menor que 40, teu cabelo vai cair, tá? Porque o cabelo cai quando há deficiência nutricional, muito em relação à vitamina D baixa, B12, ferro baixo, essas três principais, assim, as mais importantes. Então, assim, o mínimo não seria 30, né? Que é o corte ali inferior. Seria 40. Porque se com 39 meu cabelo tá caindo, então eu vou precisar estar com 42, né? Maior que 40. E aí, quanto maior esse nível de vitamina D, menos inflamado eu sou, melhor o meu perfil da glicemia. A vitamina D, ela é fantástica porque ela faz um controle na nossa imunidade. A gente tem 2 tipos de imunidade. A inata, que é a rápida, tipo, chegou o vírus, mata e já eliminou. E a adaptativa, que é quando a gente toma uma vacina e que você produz anticorpos para outra vez, quando você tiver contato com aquele vírus e tudo mais, você já tem os anticorpos prontos, você não vai adoecer, né? Assim, o corpo já vai reconhecer e vai atacar. Esse mecanismo imunológico, ele precisa estar em equilíbrio.
A vitamina D mantém isso em níveis adequados, esse equilíbrio imunológico. Tanto é que as pacientes que chegam para mim com tireoidite autoimune, que é quando a tireoide está inflamada, porque o corpo está atacando a própria tireoide, quando eu vou olhar as vitaminas D, 19, 17. Ou seja, o componente fundamental da homeostase, né, do equilíbrio do sistema imune, está deficiente. Então, assim, muito importante nessa parte. Eu falei do cabelo, né? Falei da vitamina D, da imunidade. Ela é anti-inflamatória, porque como ela regula esse sistema imune, ela vai diminuir também a secreção de substâncias inflamatórias. Então, assim, ela controla o metabolismo do cálcio. Então, assim, se você toda vez que toma vitamina D, aumenta a absorção de cálcio no intestino, porque ela ajuda na calcificação óssea. Entendi. Só que aí tem um ponto importante, que muitas vezes é esquecido. Alimentação rica em fosfato, quando o seu fósforo está muito alto, faz com que, mesmo você suplementando vitamina D e da forma injetável, que é uma opção sim, principalmente para pacientes que estão deficientes e precisam, tipo, estão no 17, tem que sair ali por 40. Não dá para esperar 6 meses para me tirar esse paciente para levar por 40, ou seja, melhorou ali, mas o cabelo ainda está caindo depois de 6 meses. Então a gente vem como uma alternativa, tá? Só que o que acontece? Se você tem uma alimentação rica em fosfato, e onde é que está o fosfato? Refrigerante, bebidas gaseificadas, açucaradas, tipo refrigerantes no geral mesmo, que aí pode ser o zero, a coquinha, né, os refrigerantes, as bebidas açucaradas gaseificadas, né, não entra água com gás. Elas têm muito ácido fosfórico. Eu acho que todo mundo lembra isso, que isso é uma coisa que a gente estuda na escola, em química, o ácido fosfórico. Ácido sulfúrico é da chuva, o ácido fosfórico do refrigerante. Eu acho que quem é da minha época aí vai lembrar, não sei das outras épocas. E aí, o que acontece? Se tu tem esse fosfato muito alto, se você consome muito refrigerante, tu vai estar suplementando uma vitamina D injetável, que é uma ferramenta excelente, ou então tá usando a vitamina D de boa qualidade suplementando. Só que o fosfato inibe a ativação da vitamina D na forma ativa, porque a forma da injetável, a forma que a gente toma oral, ela não é ativa. Ela precisa passar pelo rim para ser ativada, para ter o efeito que ela tem. Só que se tu tem uma alimentação rica em fosfato, refrigerante energético, tu vai ter muito fosfato, ele vai inibir essa ativação. Aí, ao invés de tu ter a vitamina D ativa, tu vai ter uma vitamina D tóxica. Entendi. Ou seja, mesmo que nada. É pior, né? É melhor fazer. Intoxicou de alguma Não forma. não sei nem o que seria pior. Acho que você tem uma forma tóxica, né? E, por exemplo, se for injetável, lá no consultório eu faço com prescrição de outros profissionais, quando o paciente é de outro lugar. E quando vai fazer comigo, eu faço todo o rastreio da vitamina D. Eu preciso saber como é esse paciente, se o fósforo tá bom, pra gente poder trabalhar com isso, né? Então, assim, não é sair tomando porque é bom. Claro, vocês querem saber uma dose de vitamina D, assim, pra manter os níveis e tal, pra quem já tem a vitamina D otimizada, lá acima de 50. 2.000 IU por dia. Sempre, todo dia. Aí se quiser tomar 3 vezes por dia, pode subir para 10.000, entendeu? Que vai tomar 3 vezes na semana. Não passar muito disso, né? 10.000 todo dia, não. 5.000 no máximo todo dia. Fica aí nessa faixa, né? Para manter os níveis, porque, gente, vitamina, nutriente não é estoque. A gente usa. Então, se tu tomou uma vez, mas tu não mantém teu nível no sangue, aí baixa de novo, né? Aira, tem uma coisa que você disse que gosta muito de falar e que nós queremos muito te ouvir aqui, que é a questão... Inclusive, temos perguntas aqui hoje que não saíram no microfone por motivos técnicos, mas temos um terceiro microfone. Teremos perguntas aqui, mas sobre saúde da mulher. Amo estudar. Nem tudo que você estuda e que você consegue contribuir em termos não só de saúde preventiva, mas também da nutrição ortomolecular, entre outras. O quão a saúde da mulher ela é afetada de uma boa maneira, né, de boa forma com que você trabalha. Bom, eu sempre digo que acho que esse tempo todo que eu estudei serviu para aprender que eu preciso estudar muito mais ainda o metabolismo da mulher. Porque a gente tem um metabolismo muito complexo. Se eu consigo atender a mulher em toda a abrangência que ela necessita, o homem eu atendo de rebarba, entendeu?
Uhum. Não é nada contra, mas é porque vocês Você tem têm que se variações hormonais que a gente tem, que é natural, que é fisiológico, variações hormonais, e que dependendo do nosso ciclo menstrual, a gente tá de um jeito ou de outro. Uhum. E se você tem deficiência de alguns hormônios baixos, você vai se sentir mal, né? Uhum. Como uma coisa muito comum, a progesterona baixa em mulheres que sentem muita TPM, em mulheres que perto de menstruar não têm muita motivação, estão sempre cansadas com aquela apatia. Isso é muito relacionado com baixa de progesterona. E qual é a causa desses hormônios baixarem numa mulher que não está na perimenopausa, né? Que está ali na sua vida fértil? Excesso de estresse, sedentarismo e obesidade são os 3 principais. Ah, tem um quarto. Esse quarto é mais novo. Contaminação por metais pesados, Uhum. que é alumínio, chumbo, do meio ambiente. O meio ambiente é poluído. Uhum. Então, a gente vai ter contato com poluente, não tem como sair daqui. Só que a gente tem que balancear tendo hábitos de vida mais saudáveis, ter um estilo de vida detox. Fazer exercício físico, gente, é fundamental. Eu tenho um vídeo no Instagram que eu falo 3 motivos para fazer exercício físico e não é emagrecer. Uhum. Que é, você melhora seu sistema de detoxificação, ou seja, você bota lixo para fora. Você controla seu nível de insulina, porque o músculo, né, quando você se movimenta, você vai ganhar músculo, independentemente do teu exercício. Se é aeróbico ou se é resistido, que é o da academia, né? Ali o crossfit, que é aquele mais de força. Só que o aeróbico, a pessoa ganha menos massa, o resistido, como força mais, a carga é maior, ganha mais massa. Então, assim, toda vez que tu melhora o teu metabolismo muscular, o músculo ele trabalha com glicose. Então, o que que ele vai fazer? Se tu tem a glicose, uma glicemia sobrenadante que está aí sobrando, ele vai usar para fazer energia para ele poder se movimentar, Uhum. né? E o terceiro, e não menos importante, é que quando a gente, com esse exercício físico, a gente controla os níveis da glicemia, eu posso evitar que meu paciente tenha Alzheimer Uhum. no futuro. Entendi. Ou se ele for ter, porque já tem um componente genético, tem um exame genético que não Já sei consegue não identificar sei os aí. quem tem coragem de fazer, eu não teria coragem de fazer, eu prefiro viver na dúvida e nos hábitos bons, né, mas assim, se for você prolongar, entendeu, e deixar mais para o fim da vida ali, mas no geral, o paciente não tendo esse gene, a gente controlaria a glicemia menos causa de Alzheimer, porque o Alzheimer hoje é considerado diabetes tipo 3, Aham. porque é justamente dessa resistência insulínica no cérebro, essa inflamação no cérebro, né, e vai acumulando, tipo, substâncias tóxicas nos neurônios, e aí tem as questões do esquecimento e tal, porque o cérebro tá doente. Explica muita coisa, diga-se de passagem. Mas, então quer dizer, com esses pequenos passos relacionados à alimentação e controlar melhor ali o metabolismo, já ajuda muito as mulheres, até porque uma vez por mês vocês têm um pico ou uma baixa, não sei a melhor expressão, 7, na verdade. 7 sete variações hormonais. 7 variações hormonais durante o mês. Então, literalmente, é um organismo muito mais complexo. Muito. A gente tem menopausa dentro do ciclo menstrual. Caraca. Assim, a gente fala menopausa, que é tipo assim, quando a gente menstrua e os hormônios estão bem baixos, às vezes a mulher se sente indisposta e tal, é como se fosse a menopausa, o ciclo menstrual. Aí depois volta, vai aumentando. Às vezes fica com raiva, às vezes fica chorona. Aí vai Super depender normal, muito. super normal. Agora não pode sentir muita dor, não pode sentir muita cólica, não pode sentir muita dor de cabeça, muita dor na mama. Tudo de sintoma que te faz entender que a menstruação pra ti não é uma coisa saudável, que te deixa de cama, não é normal. Tem algum problema, tem alguma questão que não é normal. Sentir dor demais não é normal. A mulher fica mais inflamada quando tá menstruada? Fica. É fisiológico. Agora, se ela tá inflamada demais, é porque ela já tinha um componente inflamatório antes, e na menstruação, como aumenta essas substâncias inflamatórias, maximiza os sintomas. Então, assim, não é normal, mulheres. Não se acostumem com dor, não se acostumem a se sentir mal, porque não é normal. Procure ajuda, porque isso impacta diretamente na nossa qualidade de vida, Uhum. né? E eu acho que é muito bom a mulher falando sobre isso, Com certeza. porque eu acho que a nossa saúde ela é negligenciada da mulher. A minha opinião como paciente. Porque Um paciente, hein? como paciente, Como como eu paciente. me senti, todas as minhas demandas que nunca foram atendidas, como eu queria mais e não era atendida dessa forma. A gente tem essa questão da menstruação, ela interfere muito na qualidade de vida. Só que a gente vai no médico, né? A gente fica muito ali restrito a fazer um Papa Nicolau, Uhum. um exame de lipidograma, glicemia, né? O Papa Nicolau, ele serve para identificar o câncer de colo de útero, né?
de maneira preventiva, é o diagnóstico precoce, né? Uhum. Então, assim, a saúde da mulher é muito mais que isso. Hum. Então, a gente precisa ver como tá a nossa tireoide, como tá as nossas vitaminas, nossos minerais. A gente precisa ver se a gente tem inflamação crônica, né? Como que estão os nossos hormônios. Então, tudo isso influencia. Entendi. Não é só aquela coisinha de fazer o Papa Nicolau, vai uma vez no ano no médico. Não. A gente tem um metabolismo muito complexo e que precisa ser cuidado E de maneira eficiente. E quando chega uma certa idade, vocês param de produzir hormônio. E é quando chega a tal da menopausa. Como a saúde preventiva, primeiro, quais são as consequências no organismo de um modo geral da menopausa? E como a saúde preventiva pode ajudar, como você pode atender as mulheres que estão sofrendo essas mudanças hormonais da menopausa? Ó, a menopausa, eu sempre costumo dizer que quem viver vai passar por ela, né? É fisiológico, a gente tem um período fértil, desde a menarca da primeira menstruação até a última menstruação, que é a menopausa. Então, a gente tem um período fértil e a menopausa, ela é marcada muito pela qualidade a queda da qualidade da vida dessa paciente, né? Justamente por isso, porque cessa a produção hormonal, vem os calores, vem a insônia, vem a ansiedade, vem a obesidade, aumenta o risco de desenvolver diabetes, hipertensão, essas doenças crônicas. Então, assim, a saúde preventiva, ela vem tanto na conscientização dessa mulher, que ela vai passar por isso, que é importante, né? Ela entender como que acontece, que ela vai passar por isso. Mas também na modulação hormonal, né? O idealmente, é a gente começar a fazer a reposição hormonal. Porque a mulher, realmente, ela vai cessando a produção hormonal e a gente precisa repor para não perder qualidade de vida. Porque quanto menos testo, progesterona, estradiol, a mulher envelhece, vai ficar sem energia, engorda. Então, assim, a gente precisa de reposição hormonal. Só que tem mulheres que são contraindicadas, tem mulheres que têm medo. Então, assim, a saúde preventiva é muito disso, na conscientização. Eu uso no consultório muita fitoterapia para fazer a modulação desses hormônios, né? São, assim, plantas que têm mesmo esse efeito do estradiol, o efeito da progesterona, da testosterona, e isso é mágico. Eu acho isso fantástico, e quanto mais eu estudo, mais eu acredito em Deus. Sempre acreditei, mas a gente fortalece muito mais, né? Quando a gente vê como que tem tudo na natureza, como, sabe? E assim, não tô falando que o hormônio é uma coisa ruim, o hormônio não é uma coisa ruim. Do contrário do que falam, o hormônio não causa câncer. O que causa câncer é a mulher que não está preparada para receber aquele hormônio. E aí a ortomolecular ela entra de maneira mais efetiva, que é identificar lá na vida fértil daquela mulher inflamação crônica, estresse oxidativo, uma tireoide que não está legal, um ambiente inflamatório que, quando ela chegar lá na frente, que provavelmente vai estar piorado se não fizer nada, quando entrar o hormônio, esse excesso de radicais livres vai transformar o hormônio, que é uma coisa boa, que veio para melhorar a qualidade de vida, no composto cancerígeno. Então, assim, é muito importante a gente estar atento às nossas defesas antioxidantes, controlar a inflamação crônica. Desde antes, para quando você for usar o hormônio, você ter menos chances de desenvolver o câncer, né? Câncer de mama, que é o que, assim, as mulheres têm mais medo, e muitos profissionais também. Nem todos os profissionais que podem prescrever, eu não prescrevo hormônio. Trabalho com fitoterapia mesmo. Que podem prescrever, não prescreve, porque tem receio de prescrever para paciente e a paciente ter câncer. Aí eu vou te dizer, se essa paciente tiver com início de síndrome metabólica, inflamada, com estresse oxidativo, você joga um hormônio... A possibilidade aumenta. É gritante. Gente, eu não vou dizer 100%, porque na saúde nada é 100%. Mas, assim, a probabilidade de dar ruim é muito grande. E, assim, eu não quero isso para minha mãe, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha filha. Então, as mulheres, elas precisam entender sobre isso. E a gente Quase não fala. quase não fala, entendeu? A gente é complexo e meio que o nosso atendimento não é complexo. Entendi. Deixa a desejar, entendeu? Entendi. Sendo que a gente tem uma complexidade absurda e que precisa ser mesmo, como eu falei. Se eu conseguir atender a mulher em toda a abrangência que ela precisa ali, entender todas as questões dela, o homem eu atendo de lucro, entendeu? Porque é bem mais linear. É mais linear, né? Vendo essa questão hormonal. Minha senhora, ser maravilhoso do sexo feminino e agora complexa também. Complexa. Alguma pergunta para Aira?
Para quem não ouviu aqui a pergunta da Brenda, ela perguntou que, enquanto mulher, quais são os exames que as mulheres devem ficar fazendo rotineiramente? É isso? Quais são os mais indicados e A tal? prevenção, né, da saúde Aham, e tudo mais. isso. Papa Nicolau eu não vou falar porque é o que sempre faz. Eu vou falar o que não é feito. Mas sempre avaliar a tireoide. Homocisteína. Homocisteína é um marcador que ele é um marcador de inflamação dentro do vaso sanguíneo, na parede do vaso sanguíneo, e ele faz o quê? Ele pega o vaso sanguíneo como se apertasse. Uhum. Então, uma pessoa que tem homocisteína alta, uma mulher, ela pode ter uma piora do melasma, pode ter um aumento da pressão arterial, porque a pressão arterial é o quê? A pressão alta, né? Uhum. É o quê? É justamente esse vaso que está com o leito mais larguinho, aí vem a pressão alta, aperta, né? Uhum. E fica ali menos espaço para aquele sangue fluir. Então, a homocisteína, por exemplo, é um marcador que eu sempre peço. E quem estiver escutando, for consultar em algum lugar, peça a homocisteína. Porque, pensando em TRH, fundamental na questão do estresse oxidativo, Uhum. né? Na terapia de reposição hormonal. Tá com homocisteína alta, inflamação crônica, que colocar hormônio, então assim, falei da tireoide primeiro, Falou falei de da tireoide, homocisteína, vitamina D, né, fundamental. O magnésio eu gosto de dosar, mas geralmente eu doso meio para ter o controle. Tipo, o paciente chegou assim e eu vou entregar ele assim. Uhum. Mas, em geral, eu passo magnésio para todo mundo. Aí, quem tá deficiente entra com a dose mais alta. Quem a gente não sabe, às vezes não fez o exame, e a gente vai ali em doses de manutenção, né? Mas, basicamente, é isso. É controlar, é procurar essas questões inflamatórias de estresse oxidativo dos pés da cabeça, entendeu? O paciente tem melasma, se ela está envelhecendo muito, se o cabelo está caindo. Então, tudo é importante, porque a gente é importante. E a gente leva o mundo nas costas, não é? Com certeza. Não tô O mundo nas mentindo. costas e o filho na E barriga. o filho na barriga. Então, assim, a gente precisa de um cuidado especializado, a gente Com precisa de alguém que escute as nossas demandas e entenda também, né? Isso que eu acho importante uma mulher falar sobre isso. Então, assim, tudo é importante avaliar na mulher, porque, e principalmente ela chegando na menopausa, ela vai adquirir um perfil hormonal mais masculino, Uhum. que isso aí vai aumentar as chances de ter problemas do coração. Porque o homem, só de ser homem, ele já morre mais do coração do que a mulher, Uhum. pela questão hormonal. Só que quando chega a menopausa, esse hormônio que estava alto lá atrás, baixa, então a mulher fica com esse perfil mais masculino, hormonal mais masculino. Uhum. Então, assim, e são coisas que a gente tem que tratar décadas antes, que a gente está falando em prevenção. A gente não recupera um corpo em 2 semanas. Uhum. Que vem com décadas de agressão, de inflamação, a gente não consegue recuperar, Uhum. entendeu? Aira, se eu quiser ser atendido por você, ou qualquer pessoa que está assistindo o Arq Podcast, quiser ser atendido por você hoje, presencial, Presencial. nós vamos onde? Rua Rio Grande do Norte, número 46, no Jussara. Sala 1, primeiro andar. Atendo lá na clínica da minha amiga Alessandra, né? Eu tenho um espaço lá e faço meus atendimentos lá. É bem ali próximo da Notos, 2 Eu já ia quarteirões. te perguntar se era 2 próximo da noite. quarteirões antes da Notos, ali na Rio Grande do Norte. Ah, Então, assim, e tem no meu Instagram, que é @airaportilho. Tem o link pro WhatsApp, que as pessoas podem, né, falar com a gente para agendar consulta, a gente manda localização, manda tudo. Hoje em dia ninguém mais anda perdido por aí, né? exatamente. Aira, queria te agradecer. Muito bom te receber aqui. Você é um profissional que faz, se Deus quiser, por meio do Arq Podcast, vai fazer ainda mais diferença na vida de muita gente. É um papo muito útil para as pessoas, assim, é muito informativo. Mostrar que existem áreas que previnem problemas crônicos. Eu descobri recentemente que a obesidade é uma doença crônica, eu não sabia, por exemplo. Eu sabia sempre que eu ouvia falar em doença crônica, ou era diabetes, ou era... Como é que é da pressão alta? Hipertensão. Ou era diabetes ou era hipertensão. Aí a Thaís, que um dia vai estar aqui também conversando com a gente sobre isso, ela que me ajudou na UTI, depois a gente foi conversar sobre obesidade, aí ela me alertou, ela falou, Arthur, obesidade é uma doença crônica, não existe quem esteja obeso e esteja saudável, o corpo está inflamado. Então ela abriu muito meu olho para isso, e de lá para cá, literalmente eu abri o olho, perdi um peso e tal. Só que eu ainda preciso trabalhar melhor a alimentação. Graças a Deus eu tenho uma esposa que está me ajudando em relação a isso. É fundamental, inclusive, essa ajuda. E a questão importante também é o mindset, né? Que, ó, Aham. a gente mudar isso aqui.
porque a gente realmente é importante essas conversas, a gente falar sobre isso, porque fala-se pouco sobre isso. Exato. Principalmente aqui em Imperatriz. Fala-se pouco, a gente tá aqui mais no Maranhão. Eu sempre falo que meus pacientes, eles têm o atendimento mais moderno possível, a gente sempre traz tudo mais atualizado. O melhor mesmo, o que o pessoal tá fazendo no mundo, né? O Brasil, ele é um país fantástico. Aqui eu consigo fazer aqui o que eu preciso, consigo prescrever por conta das minhas resoluções, da minha profissão, sabe? Então, assim, é um país que é livre para a gente trabalhar, porque tem lugares, países que o farmacêutico não tem nem farmácia para assim, não tem nem aquele contato com o paciente, é mais mesmo no indoor ali, dentro, laboratório, nessa parte mais de análise, o hospital, mas assim, esse contato com o paciente de perto, o Brasil me proporciona isso. E eu sou muito grata por isso e agarro essa oportunidade com todas as forças, porque de verdade eu vi muito sentido e muito propósito no que eu faço. E assim, eu tô feliz porque tu falou comigo quando eu cheguei, né, a gente tava conversando, que tu falou que já teve umas coisas que a gente conversou da outra vez, que tipo, já virou uma chave. Já virou chave. E quando vira a chave, não adianta. Não adianta. Tu não consegue voltar para aquele hábito nocivo, né? Aí- Pensa duas vezes, dá um peso ali na consciência, né? E é isso que é mudar o mindset. Com certeza. Eu sempre falo, eu acredito muito em educação do paciente. Então, se tu vai lá no meu consultório, eu vou te explicar por que tem que tomar água, por que tem que fazer exercício. E aqui eu dei 3 motivos, né, para fazer exercício, que não é emagrecer. Justamente por isso, porque faz sentido. Se fizer sentido para a pessoa, para um adulto, ele vai seguir. Porque a gente sabe que a gente é teimoso, né? A Exato. pessoa fica querendo mandar na gente, dizer, todo mundo sabe que para ter hábito bom tem que treinar, tem que se alimentar bem. Só que a gente não consegue compreender o impacto que isso causa na nossa saúde. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, Com toda certeza. abertamente e tudo mais. Muito bom. Também queria agradecer aqui a do Vale, tá bom? Agradecer muito, tá aparecendo aí? Queria agradecer muito a Leidiane, tá bom? Por ter enviado pra gente esses nutracêuticos, esses suplementos alimentares, esses brindes. Ela mandou uma mensagem pra mim no inbox e falou, Arthur, nós acreditamos muito em pequenos... Não falou com essas palavras, né? Mas acredita muito em pequenos começos, em quem está começando agora, e gostamos muito de saber quem seria convidada no seu podcast, no caso era a doutora Aira. E aí, por trabalhar com essa parte de nutracêuticos, entre outras coisas, a Duvale mandou esses brindes aqui pra gente. Então, reforçando que lá no começo foi bem rápido, então queria reforçar porque eu sou muito grato a eles por terem enviado isso pra cá, tá bom? Leidiane, um beijo, muito obrigado. E ela deu algumas sugestões de quem nós chamarmos pra cá para falar sobre autismo, inclusive. E nós temos pessoas na nossa família com autismo, e é um tema muito importante para a gente poder falar aqui em Perosa, porque tem se tornado um assunto cada vez mais recorrente. Tem acontecido, tem muitas crianças, especialmente, né, tem aparecido com espectro autista ou sido diagnosticadas com espectro autista, e eu acho que ainda se fala pouco sobre isso, né? O TikTok não é suficiente, eu quero sentar com um professor. Inclusive, você me mandou mensagem. Sua filha é portadora do espectro autista, não é isso? Pois é uma coisa que eu nunca falei, é a primeira vez que eu tô falando aqui agora. É sério? Na verdade, eu nunca achei o momento, né? Eu gosto de rótulos. E a Olivia, ela foi diagnosticada em março, e ela é um dos grandes motivos de eu estudar tanto cérebro. Então, assim, tudo que eu falo aqui é porque eu já estou estudando por causa da minha filha, né? E realmente, o que eu vejo hoje, vivendo mais essa loucura aí, que é desde o diagnóstico, mas graças a Deus as coisas estão se desenvolvendo bem, porque é importante o diagnóstico precoce, que fique claro, é importante. Se o pai, ele observa alguma coisa que não acha normal, leva no médico, porque vai fazer a diferença. Até os 5 anos, a criança está com o cérebro assim na formação máxima, tá? Depois dos 5, desenvolve também, mas até os 5 anos é muito, muito importante. Então, esse diagnóstico precoce é fundamental. Então, assim, é uma coisa que tem muita gente que vai descobrir agora. Mas, assim, não tem um problema em falar, né? Até porque não tem um tabu com tudo isso. E eu acho que o maior problema é você não saber, não dar o tratamento que a criança precisa. Exato. E eu quero voltar para falar aqui, que a gente até conversou, que as terapias fazem toda a diferença. De verdade, eu sou muito grata. Só que a gente precisa cuidar do cérebro desses pequenos também. Da parte O cérebro técnica, química, literalmente. precisa de nutriente. Ele é um órgão como qualquer outro. E a gente melhorando a saúde desse paciente, desse cérebro, a gente vai ter mais benefício ainda na terapia, né?
Mas Oi? isso é um assunto para outro momento. Com certeza. Mas, mais uma vez, obrigado, Leidiane, obrigado, Aira. E, pessoal, ó, Pix passando aqui para você que ajudar o Arc Podcast a crescer, melhorar nossos equipamentos, entre outras coisas. Em breve teremos que alugar o nosso estúdio, né? Então, teremos que construir o estúdio em outro lugar, na verdade. Mas nos ajude, tá bom? Tá aí o Pix para você poder ajudar. Também vai ficar no primeiro comentário. Aliás, vai ficar na descrição do vídeo. Eu vou falar primeiro comentário fixado. E se inscreva, tá bom? Ative o sininho para você receber as notificações. E semana que vem nós teremos o psicólogo Max Lima aqui conversando comigo. Vamos falar sobre muitos assuntos. O Max é um amigo pessoal meu. Eu tenho muito amigo psicólogo, já falei disso com a Sara. Foi a primeira pessoa aqui que abriu. Isso é muito bom. E o Max é um amigo próximo, é um cara que eu gosto muito. E aí, recentemente, eu falei, cara, por que eu ainda não chamei o Max para poder vir, né, no Arc Podcast? Apesar de que a gente está no começo, eu não chamei uma multidão de gente ainda. Mas o Max vai estar aqui com a gente semana que vem. Muito importante sobre saúde mental, entre outras coisas. Tudo certo por aí? Ok? Pessoal, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau!